com base nesse tema, precisamos voltar na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que no princípio criou os céus e a terra. Então, na minha Bíblia e na sua Bíblia, vai escorrer do versículo 1 ao versículo 25, um projeto de Deus em favor do ser humano. Interessante que quando chega no versículo 25, que a terra está pronta, o jardim do Éden também está pronto, prove Deus mais uma vez acreditar no ser humano e um projeto futuro que viria. Isto vai se cumprir no versículo 26 e no versículo 27, aonde a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea, fêmea e macho. O projeto de Deus desde o princípio de Gênesis é que futuramente muitas famílias iriam ter na sociedade. É por isso que Deus começa em Gênesis acreditando em um homem, e através desse homem lá na frente iria se multiplicar. A Bíblia Sagrada diz que a forma que Deus trabalhou, isto vai se cumprir no capítulo 2, no verso 7, aonde diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida por um homem chamado Adão. Desde Gênesis, no jardim do Éden, Deus acreditou no ser humano e colocando através do fôlego de vida e nasceu Adão. Porém, Deus deixa duas responsabilidades para Adão, dizendo: Adão, Deus ordenou que o homem não coma da árvore do conhecimento e do mal. Deus deixa essa autonomia para Adão. Segundo a Bíblia diz que através do tempo, Deus vê que Adão está só no jardim do Éden, e aí vai se cumprir o que está registrado no capítulo 3 de Gênesis, aonde Deus faz Adão adormecer e arranca da sua costela e começa a gerar uma mulher por nome de Eva. Porém, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor tinha ordenado que ninguém poderia comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. E a história diz que no capítulo 3, por uma situação, a serpente visita Eva dentro do jardim do Éden e automaticamente é ludibriada através da palavra da serpente. E a história diz que após esse acontecimento, Deus visita Adão e Eva ao amanhecer no jardim do Éden, e a história diz que Adão e Eva estavam de forma vergonhosa. Adão e Eva não queriam aparecer para Deus, porque desde o princípio quem visitava o ser humano por nome Adão e Eva era Deus. Deus descia do trono e ia no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva e ter um relacionamento com eles. Porém, Adão e Eva ficou vergonhoso pela sua situação, e no capítulo 3 da parte B do versículo 15, a Bíblia Sagrada diz que Deus, após ver aquele cenário, o Senhor diz para Adão: a partir de agora, Adão, você vai comer do que você plantar, através do seu suor. E Deus também diz para Eva: Eva, a partir de agora,
você terá dores de parto e dores terríveis, através do pecado e também da desobediência na qual eles cometeram. Só que no Gênesis capítulo 4 vai dizer que Deus logo após lança Adão e Eva para fora do jardim, e eles começam a viver na sociedade com muita dificuldade. Eles começam a viver na sociedade com muita dificuldade pelo cenário que ele estava vivendo. Ou seja, outras horas Adão e Eva estavam vivendo no jardim do Éden com Deus, logo após ele estava vivendo fora do jardim do Éden e sem Deus. Só que a história diz que Adão e Eva vai gerar na frente Caim, e logo após vai gerar também Abel. Segundo a história, no capítulo 4, a Bíblia Sagrada diz que em uma certa feita Abel foi oferecer ao Senhor um novilho novo do seu rebanho, enquanto Caim não foi rejeitado por Deus através do seu sacrifício. Então, desde o capítulo 4, nós entendemos e começamos a saber os conflitos que tem dentro do lar, os conflitos que tem dentro da família, porque automaticamente criou um sentimento dentro do coração de Caim, através da inveja, através da calúnia, através do mal olhar. Por quê? Porque a oferenda o sacrifício que Abel deixou para o Senhor aceitou o sacrifício de Abel. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que lá na frente, por uma situação, Caim mata Abel por conta da sua desobediência. E também a Bíblia Sagrada vai dizer que a inveja começou a chegar dentro do lar, a contenda começou a chegar dentro do lar. Como que pode, em Gênesis no capítulo 4, irmão atacando irmão e matando irmão? É por isso que nós vemos isso acontecer nos dias de hoje. Não começou esse conflito familiar agora, aconteceu lá em Gênesis desde o princípio, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que na frente Adão e Eva gera também Sete, para dar continuidade no projeto de Deus, para não ficar somente nas minhas palavras, para os irmãos entender que Deus trabalha com um projeto familiar, e se dependente da situação, Deus levanta outro para continuar o projeto que Ele tem através da sua família, porque o projeto de Deus para Adão e Eva era multiplicar, era ter filho. Mas como Caim matou Abel, o projeto de Deus não estava parado. Talvez o adversário olhou aquela família e diz: eu acabei com aquela família, eu derrotei aquela família, está tudo parado. Por quê? Porque o espírito das trevas entrou dentro daquela casa, mas o projeto de Deus ainda continua. É por isso que Deus faz Adão e Eva gerar Sete, porque Sete iria dar continuidade no projeto de Deus, e Sete iria dar continuidade na obra missionária. E a história diz que a geração foi se passando, e por isso que Sete gerou Enós, Enós gerou Cainã, Cainã gerou Amaleque, Amaleque gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Alameque, e Alameque gerou Noé. O projeto de Deus precisava terminar. Aí Gênesis capítulo 6, Deus levanta um homem por nome Noé, através de uma obra missionária. E a Bíblia Sagrada diz que Noé gera Sem, e logo após gera Cã, e logo após gera
Javé. Porque isto, pregador, para dar continuidade na obra missionária. Porque isto, pregador, para dar continuidade no projeto de Deus. É por isso que Deus vem nos alertar uma coisa: o projeto de Deus nunca acaba e nunca falha. O projeto de Deus é perfeito e a boa obra para a nossa vida. Então nós temos que se alegrar. Se Deus ainda não cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida, pode ter certeza, a geração que está aí na frente, que é seus filhos, vai dar continuidade, mas a obra do Senhor não pode parar. É isto que eu e você tem que alegrar seu coração, porque a promessa de Deus não é falho, e Jesus disse: eu não sou filho do homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, pode ter certeza que Ele vai dar continuidade, ainda que os teus olhos se fechem, mas a obra de Deus ainda tem que terminar. É por isso que vai se cumprir, que quando o Senhor vê que a humanidade estava perversa, quando o Senhor vê que a humanidade não estava querendo saber de Deus, e Deus levanta Noé juntamente com seus filhos para construir a arca, porque no capítulo 7 veria o dilúvio, e a Bíblia Sagrada diz que o Senhor diz para Noé: Noé, constrói a arca, entre dentro da arca os animais macho e fêmea, e a sua família, Noé. Até no capítulo 6, no capítulo 7, há um cuidado de Deus para a família de Noé. Se você não entendeu, você vai entender. Quanto mais você sacrifica a sua vida no altar de Deus, Deus protege a sua família. É por isso que o adversário está tentando de qualquer forma te parar. É por isso que o adversário está tentando de qualquer forma derrotar a tua família, mas ele esqueceu que quem cuida de você, que quem cuida da tua casa não é o teu vizinho, mas é o leão da tribo de Judá. Lá vai a primeira palavra profética para a tua vida. Não desista dos teus, para de sonhar não, continua sonhando. Aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu que vai trazer os teus filhos das drogas, Ele vai. Se Deus prometeu que vai trazer a tua filha das drogas, da facção, Ele vai. Por que, pregador? Porque Ele não é o filho do homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, queira Satanás ou não, vai cumprir, e tu vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos entender uma coisa: que as adversidades da nossa vida sempre virão e sempre vai acontecer. Mas Deus cuida de quem tem família. Mas Deus zela para quem tem família. E a Bíblia Sagrada diz que quando Noé entrou dentro da arca, somente a sua família foi salva, porque lá na frente havia um propósito e a continuação da geração que viria na frente através da família. É por isso que nós viemos e vemos os ataques que estão acontecendo contra a família. Mulher contra esposo, esposo contra mulher, filho contra pai e filha contra mãe, e vice-versa. E às vezes você para no raciocínio perguntando: Deus, o porquê está acontecendo isto? O porquê é tanto sofrimento, é tanto conflito na minha casa, é tanto desespero na minha casa, é tanta infelicidade na minha casa, aonde deveria ter paz, é só contenda, é só desgraça, é só conflito de pensamento. O porquê, Senhor? Aí nós entendemos que enquanto nós estivermos na terra, haverá essas adversidades.
Enquanto eu e o Senhor estivermos na terra, haverá essas situações. Por isso que nós temos que permanecer com as armaduras de Deus, que através da armadura de Deus vai te resguardar e vai te guardar das tentações, da cilada do inimigo, da injeção jogando contra a tua vida e contra a tua família. Então nós temos que entender uma coisa: o espírito maligno está 24 horas em redor. E isto não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que o nosso adversário está 24 horas em redor. Então os conflitos que estão acontecendo na sua casa, na ótica humana parece que o sentimento de raiva, o sentimento de desprezo, o sentimento de ira é natural. Isso não é natural. No mundo espiritual, é o adversário batalhando cada vez mais. E a infelicidade é o que é? É chegar até a tua casa, é chegar até a tua tenda. E o jogo dele não é acabar simplesmente com você. O jogo do adversário é acabar com a geração que virá na frente. Então nós temos que entender e temos que saber que nós temos que permanecer firme e inabalável com a nossa fé. Por quê? Porque Deus conta comigo e porque Deus conta com você. Então não desista do teu filho, não desista da tua filha, permanece estendendo as mãos, porque Deus, através da sua vida, vai te ouvir essa oração, esta oração que você ora, dizendo: Deus salva, Deus liberta, Deus traz de volta. Quem sabe que essa oração pode se cumprir na tua vida hoje? Quem sabe que essa oração possa se cumprir na tua casa hoje? Não desiste da tua família, porque veio a geração de Adão e Eva. O adversário fez de tudo para parar. Veio a geração de Noé e a sua família, e o adversário fez tudo para parar. Quando o adversário pensou: acabei, aí Deus levanta Abraão no capítulo 12, dizendo: Abraão, saia da tua terra, Abraão, e da tua parentela, Abraão, que eu vou te mostrar uma terra. Mas a promessa não era para Abraão somente, mas era para a família de Abraão, porque o mistério não está no hoje, o mistério está na frente. A obra do Senhor não está aqui, a obra do Senhor está na frente. E a Bíblia Sagrada vai dizer uma coisa: que a esposa de Abraão, por nome Saraí, era estéril, mas como eu lhe falei e informei os senhores, que o projeto de Deus é perfeito e vai acontecer. Quando o adversário pensou: acabei com o projeto de Deus, Deus levanta este homem. Porém a Bíblia Sagrada diz que Abraão já estava com 100 anos de idade, e sua esposa Saraí já estava na sua velhice. Mas quem diz que a promessa de Deus tem prazo de validade? Quem diz que a promessa de Deus tem etiqueta que começa e termina no vencimento? Não, nós temos que se alegrar. Deus é o Deus que cumpre promessa, independente do seu cenário, independente da sua situação. Deus cumpre promessa ainda. Entenda uma coisa: que Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que faz.
Dá-nos saber que a intenção deles era poder ter um filho. E isto vai se cumprir em Gênesis capítulo 15, no capítulo 17. Que através da obediência de Abraão, o Senhor diz para Abraão: Abraão, Deus faz uma aliança contigo, prometendo te dar uma terra, e esta terra estará cheio. E também, Abraão, Deus promete a Sara um filho, porque Deus é um Deus fiel e que continua o projeto que Ele faz. Quando nós chegamos em Gênesis no capítulo 18, que Saraí não poderia ter filho, porque a mesma já estava velha, e o anjo visita Abraão, através de uma palavra que ele geria um filho. Daí chegamos no capítulo 21, que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor visita Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, através da promessa que Deus tinha concretizado na vida de Sara, na vida de Abraão. Então, meus queridos, entenda uma coisa: Deus é um Deus que cumpre promessa. Eu acredito que os senhores vieram no primeiro dia desta campanha, através de um projeto e através de um propósito de Deus. Se eu e você tiver fé em Deus, eu acredito que no termo desta campanha, tu vai chegar com teu filho na igreja, tu vai chegar com a tua filha no altar, tu vai chegar com o seu marido no altar, tu vai chegar com a sua mãe no altar. Por que, pregador? Porque através de você, através das bênçãos que está sobre você, vai chegar na tua tenda, vai chegar na tua casa e vai acontecer. Pregador, você fala porque você já nasceu no berço? Não. A minha mãe orou para o meu irmão durante 15 anos. E quem era? Pessoa do tráfico, pessoa drogada. Eu falo com experiência própria. 15 anos nesta luta, 15 anos nessa guerra. E só o Senhor sabe como é ter uma pessoa isso dentro da casa. Eu lembro que quando às vezes minha mãe chegava, eu via minha mãe orando em favor, através do meu irmão. E aquilo ali me alegrava, porque parece que é algo impossível. Porque cada vez mais chegava mais drogado, cada vez mais chegava mais terrível. Porque somente sabe essa dor quem vive, somente sabe essa dor quem está passando. E toda vez que eu chegava em casa, através das pregações, minha mãe sempre orava, sempre permanecia. E cada vez mais ele ficava mais difícil de se lidar. Só que ela nunca perdeu a esperança e a essência. Eu me lembro como se fosse nos dias de hoje, quando passa 15 anos depois, ele estava no centro de recuperação. E eu me assustei porque o pastor do centro de recuperação diz: está chegando o final do ano e vamos fazer uma celebração. E quem era o pregador da noite? Era ele.
Mas durante 15 anos, ela nunca perdeu a essência e nunca perdeu a esperança de continuar orando em favor da sua família. E o tempo se passa. De repente, quem estava comprando o pacote de passagem aérea para ele era eu. Pregador, não entendi, você pode repetir? Sim. Não desiste da tua casa. Não desiste da tua família. Vai dar certo. O projeto de Deus está de pé. Deus conta contigo. O lugar do tormento haverá paz na tua casa. E pode ter certeza que grande será a obra de Deus, que Deus fará na tua casa. Vai gerar profeta, vai gerar pregador, vai gerar levita, vai gerar missionário, vai gerar pastor. Enquanto o mundo está batendo no carnaval, a nossa igreja, a nossa família permanece conservada na rocha que é Cristo Jesus. A promessa de Deus não tem prazo de validade. E isto vai se cumprir no versículo 2, dizendo: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. E o tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E Abraão chamou o nome dele de Isaque. Filho da promessa, Isaque. E o mais interessante é que quando Deus quer gerar um projeto dele, ninguém para, ninguém pede, pode criticar, pode falar, mas quando Deus quer realizar, meu Deus do céu, pode levantar qualquer diversidade, qualquer adversário, mas a promessa de Deus permanece de pé. Então, enquanto as pessoas diziam: Sara, pode esquecer, tu vai morrer, já está velha. Abraão, você escutou a voz de Deus, Abraão, tu vai morrer sem dar continuidade na sua geração. Mas Deus é um Deus de geração e que cumpre promessa. Gera Isaque. Isaque é uma bênção nas mãos de Deus. A promessa de Deus não tem tempo de validade. O que Deus prometeu para a sua casa vai se cumprir. Vai se cumprir. Enquanto nós entender que não é através do nosso esforço, de dentro da tua casa você guerrear contra os teus braços, a sua família vai permanecer a sua família vai permanecer da forma que está. Mas enquanto nós entender que é uma guerra espiritual 24 horas por 48, mas enquanto a igreja estiver com o joelho dobrado e as mãos levantadas, é a palavra profética de Deus para a nossa vida. Enquanto a igreja estiver com o joelho dobrado e as mãos estendidas no céu, é Deus dizendo: eu selo, eu cuido, eu protejo, a promessa está de pé, o chamado está de pé. Vou trazer para a minha casa, vou fazer este vaso, vou lapidar este vaso e vou colocar no altar. Porque na ótica humana,
A visão do ser humano é: não presta, não tem futuro, é uma maldição na casa. Aí Deus vem na contramão: eu gerei, e este barro, quem lapida sou eu. E quando eu lapido, não é as mãos do homem que faz, mas são as minhas mãos que eu realizo. Então volta para a tua casa sabendo que Deus já entrou lá na tua casa. Tu vai voltar aqui na próxima quinta-feira, cutucando a direção e dizendo: direção, me dá uma oportunidade para me testificar. Eu vim na campanha, e através da campanha eu acreditei na palavra profética. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui meu filho, está aqui minha filha, está aqui meu esposo, está aqui minha esposa, está aqui a minha família. Glória a Deus. Os conflitos familiares sempre haverão de acontecer. Que a primeira intenção do Lúcifer foi acabar com a geração de Adão e Eva, depois acabar com a geração de Noé, e depois acabar com a geração de Abraão. E hoje estamos aqui é porque alguém lá no passado não desistiu da sua família. Se você não entendeu, eu vou repetir, só para você tirar esse catarro que está na sua garganta. Se eu e você estamos aqui, é porque lá no passado alguém não desistiu. Se eu e você estamos aqui, é porque lá no passado alguém não abandonou o barco. Então, não abandona a sua família. Oh glória! Oh glória! Oh glória! O Espírito Santo de Deus visita corações nesta hora. E tu vieste dentro da casa do Senhor e dizendo: Deus, eu estou indo através desta campanha. Fala comigo, Senhor, porque eu não aguento mais aquele sofrimento e aquela dor. Fala comigo neste culto, Senhor, e para tu saber que é Deus falando através da palavra. A resposta de Deus para a tua vida é: filho, filha minha, aquietai vossos corações, e sabeis que sou eu, teu Deus, que zelo e cuido de ti. Vou fazer o mover naquela casa, vou trazer bênção para a tua casa. Estou enviando o Espírito Santo de Deus naquele lar. Cicatrizo e fecho a ferida que está na tua alma nesta noite. Refrigero a tua alma. Levanta a tua cabeça. Tu está pensando em desistir, em parar, mas sou Deus que zelo contigo. Trouxe resposta para o seu coração. Tu vai descansar e vai dormir em paz,
porque sou Deus que zelo pela minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos.